Olá, pessoal! O vídeo de hoje é uma prática que foi feita no dia 12 de março de 2022 e ele contém uma prática que eu chamo de nível 1, em que os participantes estavam acessando o próprio registro acástico em busca de informação sobre as suas questões, a origem dos seus problemas e a melhor forma de resolvê-los. Então, o começo do vídeo, ele contém uma série de explicações que eu dei para os participantes de como é que funciona a investigação especificamente sobre missão de vida, trabalho e prosperidade. E aí depois teve um intervalo que não está no vídeo, eu cortei essa parte de silêncio em que cada um foi investigar o seu registro acástico. E aí no final, na segunda parte do vídeo, existem uma série de relatos que eu pincelei entre os vários que foram feitos naquele dia para trazer algumas informações que eu espero que ajude todo mundo que está aqui nos assistindo a entender um pouco melhor dos possíveis problemas que muitas pessoas têm e possíveis soluções que as pessoas também possam aplicar na sua vida cotidiana, tá? Quem quiser informação, então, sobre o curso de registros acásticos, é só visitar meu site, akashemoto.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para assistir como é que foi essa prática. Para vocês, então, por que é que eu resolvi convidar vocês para a prática de hoje, especificamente a gente falar sobre missão de vida, trabalho, esse tipo de coisa, porque alguns temas é comum que assim, eles comecem a aparecer de novo, de novo, de novo nos atendimentos. Aí, quando isso aparece, geralmente eu falo assim, deve estar pegando para mais gente. Então, vamos começar falando de missão de vida, tá? Eu entendo as missões de uma vida como oportunidades de aprendizado que a gente se propôs nessa vida. Nesse sentido, cada vida tem uma grande quantidade de oportunidades de aprendizados que a gente pode chamar de missões. Conforme a gente vai cumprindo essas missões, às vezes elas vão trocando de importância na nossa vida neste momento, tá? Pode acontecer de você passar a vida inteira com um direcionamento específico, mas às vezes a principal missão ela vai trocando na nossa vida, tá? Por isso que o primeiro exercício, então, eu vou pedir para vocês escreverem aí no diário, é a seguinte pergunta: qual a minha principal missão nesta vida, neste momento? Porque senão é capaz de você receber tanta informação que ou dá overload, você simplesmente fala assim, não estou entendendo nada, não recebi nada. Ou você pode desviar daquilo que é o principal. O que normalmente acontece para mim, não é obrigatório que aconteça para vocês, mas o que normalmente acontece para mim é que a resposta desta pergunta costuma ser simbólica, às vezes genérica e às vezes até meio poética. Eu vou dar como exemplo a minha missão de vida, tá? A minha principal missão nesta vida, neste momento, se resume pela frase tornar conhecido o desconhecido. Normalmente, eu entendo a missão de vida como um guarda-chuva de atividades, então assim, ela pode se manifestar na forma de várias atividades diferentes, a partir daquele ponto. Então, no meu caso, por exemplo, com a missão de vida de tornar conhecido o desconhecido, ela pode se manifestar em diferentes atividades na minha vida, que podem ser, por exemplo, quando eu faço atendimento de registros acásticos, eu estou tornando conhecido o desconhecido para pessoas específicas. Quando eu dou curso de registros acásticos, que é uma atividade diferente do atendimento, eu também estou ajudando a tornar conhecido o desconhecido, tá? Quando eu faço as lives malucas que eu amo, que eu não estou falando de registro acástico, eu também estou ajudando a tornar conhecido o desconhecido. E, para quem não sabe, há um tempo atrás, eu estou esperando, né, a nossa situação atual de saúde melhorar, porque eu me inscrevi num mestrado em nanotecnologia em outro país, eu fui aceita e ainda não consegui, tá? Por conta da situação de saúde. Mas trabalhar com tecnologia de ponta, por exemplo, também é uma forma de tornar conhecido o desconhecido. Então, essas 4 atividades que são bastante diferentes umas das outras, todas elas estão dentro da minha principal missão de vida.
Só que aí eu tenho uma margem de trabalho para escolher qual forma que eu prefiro manifestar a minha principal missão nesta vida, neste momento, tá? Outras coisas que eu tenho percebido também. Quando a gente fala de missão de vida, é incomum que a missão de vida apareça na forma de uma profissão ou atividade ou um trabalho específico, tá? É incomum que apareça assim, a sua missão de vida é trabalhar em tal lugar. Acho que não, tá? Acho que vale uma investigaçãozinha um pouquinho mais a fundo, né? Então, normalmente, a missão de vida, não é que não acontece, eu já vi isso acontecer de aparecerem profissões específicas, tá? Mas é muito incomum que isso aconteça. No outro extremo, também é bastante incomum que a principal missão nessa vida não tenha absolutamente nada a ver com trabalho. Tá? Isso acontece, eu já vi isso acontecer, mas isso é incomum. E, na verdade, complica mais a nossa vida quando você chega numa missão de vida que não tem patavidas a ver com o seu trabalho, porque aí você fica assim, ah, nossa, me ajudou super, né? Estou tão perdida quanto eu estava antes, já que não tem nada a ver com o meu trabalho. Tá? Então, normalmente, para a maioria das pessoas, a sua missão de vida principal no momento vai estar no meio caminho entre as duas coisas. Ela não vai nem ser uma atividade específica, porque muita gente assim sonha de falar assim, a minha missão de vida é ser terapeuta holístico nesse momento. Se você chegar numa resposta dessas, a minha sugestão é que você investigue um pouco mais, tá? Porque essa pode ser a resposta óbvia que a sua parte consciente está respondendo para você. Normalmente, quando as coisas que aparecem para mim, quando eu faço essa pergunta, estou investigando acástico de outras pessoas, elas aparecem de uma forma simbólica, meio como se fosse sonhando acordado. Depois dessa parte inicial, aí entra a segunda parte do exercício, que é perguntar quais atividades profissionais estão melhor alinhadas com a minha principal missão nesta vida, neste momento, tá? E aí é interessante porque, assim, de novo, tem uma série de ideias pré-concebidas sobre como manifestar a sua atividade profissional aqui, alinhada com a sua missão de vida. Muita gente que eu atendo já tem aí bem mais do que 40 anos de idade, né? Não é todo mundo, mas para quem tem menos, eu vou contar para vocês o que aguarda vocês lá na frente, tá? Então, não é raro que chega um momento da vida em que você tem a sensação de uma grande frustração com a sua atividade profissional. E, às vezes, as pessoas estão tão com o saco na lua por conta do que elas estão fazendo, que elas acham que é assim, não, agora eu tenho certeza, eu nasci para ser terapeuta holístico. E eu tenho certeza que essa é a minha missão, e é isso que eu tenho que fazer na vida. E aí, eu costumo brincar que largar toda a sua profissão para virar terapeuta holístico é a versão esotérica de quem está acima dos 40 anos, de quando a gente era jovenzinho e falava assim, vou largar tudo e vender sanduíche na praia, tá? Não é muito diferente. Então, isso significa que ninguém tem como manifestação da sua missão trabalhar como terapeuta holístico, integrativo, o que quer que seja? Não, claro que não. Muitas pessoas que já têm profissões em campos completamente diferentes e que acham que a resposta vai ser assim, larga tudo e agora vai trabalhar com reiki, por exemplo. Eu entendo isso como um desejo de tô com o saco na lua, quero mudar de atividade, e aí eu acredito que se eu virar reikiano e começar a trabalhar com isso, todos os problemas da minha vida vão se resolver, tá? Mas, na prática, o que eu tenho encontrado, na maioria dos casos, é que pessoas que já têm aí algumas décadas de atividade profissional, em geral, elas não estão tão longe assim de onde elas deveriam estar, tá? A maior parte das pessoas está mais ou menos no caminho. E não é por acaso, tá? O nosso eu superior foi nos indicando o caminho de evolução, às vezes a tapa, tá? Mas foi nos indicando
onde a gente deveria estar e o que a gente deveria fazer. Então, normalmente, a frustração que as pessoas têm com a sua atividade profissional, ela pode ser resolvida fazendo pequenos ajustes na sua atual atividade profissional, tá? E com esses pequenos ajustes, muitas vezes, você resolve a frustração, se torna muito mais efetivo no que você faz, acelera pra caramba a sua caminhada e não tem que reinventar a roda, começando do zero, com uma atividade que você não conhece absolutamente nada. Ah, outra coisa também que é interessante. Às vezes, a primeira opção, ela é super interessante, mas ela não é aplicável na prática, na sua vida. Então, lembrem-se que vocês não precisam aceitar a resposta, tá? A principal missão não tem muito o que fazer, tá? Porque é uma informação mais genérica. Mas a atividade profissional, vocês podem virar e falar assim, ah, muito lindo, muito bonito, mas não estou afim de fazer isso agora, não quero, tá? Isso é exercício do livre-arbítrio. Aí você pode perguntar, tá, além dessa atividade, qual outra atividade profissional está alinhada com a minha principal missão nessa vida, nesse momento? O que eu tenho percebido em relação a o que a gente entende como bloqueios financeiros, em geral, é o seguinte, existem uma série de pressupostos em relação à prosperidade. Lembra a parte que a gente estava falando de ser um bom perguntador é uma boa, é meio caminho para você ter uma boa resposta? Se você sente assim, eu tenho um bloqueio com a prosperidade, você não pergunta qual é o meu bloqueio, tá? Por quê? Muitas vezes você está achando que você tem um bloqueio, mas não tem, tá? Só que nesses casos, o que eu faço para dar a volta nessa pergunta para uma pergunta que faça sentido? Por qual motivo eu sinto que eu tenho um bloqueio financeiro? Por qual motivo eu sinto que eu nunca consegui ter liberdade financeira ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, assim, essa pergunta, por qual motivo eu sinto que, é para você investigar a origem. E aí, em seguida, você pergunta qual a melhor forma de curar isso que eu sinto em mim. A minha sugestão é que cada um de vocês use as palavras, aquilo que você costuma dizer para vocês mesmos. Vamos supor que assim, toda vez que eu tenho um problema financeiro, eu digo para mim assim, eu estou me auto-sabotando de novo, tá? Vamos supor que é isso que você diz para você mesmo, tá? Então, pega aquela frase que você diz e aí você pergunta, qual a origem desse sentimento? Tá? Ou então, por exemplo, vamos supor que o que você diz para você mesmo é assim, eu nunca fui inteligente, eu não sou capaz, eu procrastino, tá? E aí você pergunta, por que eu sinto que eu faço isso? Por que eu sinto que eu me auto-saboto? Por que eu sinto que eu procrastino? Por que eu sinto que eu não sou inteligente, eu não sou capaz, ou qualquer coisa do gênero? Por que eu peço para vocês formularem a pergunta assim? Porque é muito comum que o que você diz sobre você mesmo seja falso. Você só está repetindo o que sua mãe, o seu pai, alguém importante disse para você e você passou a tomar isso como verdade, ou para quem já fez muita terapia que nem eu, já, né, ralou muitas décadas em cima disso, às vezes o que a gente está fazendo é se conectando a entidades escuras que projetam pensamentos negativos na nossa cabeça, assumindo que esses pensamentos são nossos e repetindo esses pensamentos de novo e de novo e de novo. Então, a chave aqui é vocês olharem para as coisas que vocês dizem sobre vocês. Usa aquela frasezinha que te põe para baixo, que você mesma diz para você com frequência, tá? Que assim, a pergunta é, onde é que está a origem disso? Em que momento eu comecei a dizer isso para mim mesma? Por que é que eu estou dizendo isso para mim mesma? Tá? Essa é a primeira parte para tomar consciência de onde é que apareceu a ideia de Jerico. Tá? E aí a segunda parte é qual a melhor forma de curar isto em mim. E aí estejam preparados
para respostas akáshicas que são não lineares. E aí você pergunta qual a melhor forma de curar isso em mim, e a resposta é plante uma horta, tá? E aí você fala, o que uma coisa tem a ver com a outra? Dentro dos registros akáshicos, as respostas são não lineares. Então, não assuma que, porque a forma de cura aparentemente não está relacionada com a pergunta que você fez, não assuma que não é a resposta certa, tá? Porque normalmente a resposta do nosso eu superior é o caminho mais prático e rápido para a gente chegar lá, mesmo que a gente não tenha ideia de por que uma coisa está ligada com a outra. E às vezes, a hora que você começa, você para de questionar o que seu eu superior está falando e simplesmente fala assim, tá bom, vamos lá, vou plantar a horta. Tá? Fazendo isso, aí você vai entendendo por que é que isso estava relacionado com a cura da questão que você está trabalhando. A minha pergunta é a seguinte: dá para saber qual a cidade que é melhor para eu exercer a minha missão de vida? Eu acho que a pergunta é essa mesmo. Qual cidade é a mais adequada para que eu, né, manifeste ou esteja dentro da minha missão, da minha principal missão nesta vida, nesse momento, tá? Sabendo que isso pode mudar lá para frente, tá? E tenha consciência de que, assim, às vezes, a experiência não vai ser agradável, porque, às vezes, o melhor jeito da gente aprender, evoluir, é tomando tapa na orelha do nosso eu superior, tá? Então, assim, sabendo que não necessariamente será um mar de rosas, sim, você pode fazer essa pergunta. Eu começo a trabalhar e do nada acontece alguma coisa que some tudo. Aí eu começo, perco o emprego, some os clientes, some tudo. Aí começo tudo de novo do zero, consigo o emprego, começo a trabalhar de novo, e aí do nada, bum, de novo. Como que eu formularia a pergunta aí relacionada a isso? Eu já atendi várias pessoas com esse padrão de comportamento, tá? Que assim, cresce, 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 e de repente, buf! Aí cresce, 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 de repente, buf! Tá? E as explicações são as mais diversas, tá? Mas você pode perguntar por qual motivo eu tenho este padrão, aí, seja bem específica, mesmo que a pergunta saia quilométrica, tá? Por qual motivo, profissionalmente, eu começo bem, cresço rápido e depois a atividade se esgota e eu perco tudo o que eu criei e tenho que recomeçar do zero. Por exemplo, tá? Se for essa a sua sensação. Mas aqui, usa as suas palavras, tá? Porque normalmente o que aparece por trás disso são padrões de comportamentos e crenças que dá para você mudar. E a hora que você entende qual é o seu padrão, por que é que você está fazendo aquilo, e entende que muitas vezes assim não é questão de autossabotagem. Muitas vezes a sua situação profissional, na verdade, reflete um padrão de comportamento que não está sendo usado em seu benefício. Então, por exemplo, eu já encontrei gente que ama um desafio. Então, se a pessoa só está crescendo, 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 é mais legal quando você se ferra e você tem que começar tudo do zero. Entendeu? Tem gente assim, por exemplo, tá? Uma vez que você entende que você precisa de muito desafio, qual foi a recomendação para a pessoa para lidar com aquele padrão? Entenda que isso é uma característica da sua personalidade. Então, da próxima vez, ao invés de fazer assim e ficar fazendo assim, 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 crie desafios gigantes para você não ter que fazer puff dentro da sua atividade profissional, tá? Já encontrei gente também que, assim, que sente que procrastina, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele gosta da adrenalina. E quando você deixa para fazer na última hora e não sabe se vai dar certo, é mais legal para a personalidade dele. Tá? Então, assim, a hora que você entende como a sua personalidade está afetando a forma como você se comporta, você tem a opção de, ao invés de falar assim, não, eu não quero fazer isso, tá? Porque o que você está vendo, assim, é o padrão de sobe, desce. Uma vez que você entende por que é que você faz isso, você pode perguntar como eu uso essa característica que eu tenho da minha personalidade a meu favor, tá? E aí, não tem resposta certa, tá? Poder aparecer as coisas mais diversas. A minha sugestão, ainda mais que você tem várias ferramentas, é assim,
Ao invés de tentar curar isso em você, que no final das contas significa mudar quem você é falar assim, ok, tem algumas características minhas que eu estou julgando como sendo negativas porque elas estão se manifestando de uma forma negativa. Mas a característica em si, ela não precisa ser negativa. E eu posso usá-la a meu favor. É sempre, essa é a jogada, tá? De parar de olhar o copo meio vazio e falar assim, ok, o copo é o que é. Eu sou isso. Como eu uso o que eu naturalmente sou a meu favor? Quando as pessoas sabem, ouvem a sua história e os seus desafios, é uma oportunidade de outras pessoas falarem: eu tenho igual, olha só, tá? E cada vez que um de nós acha o caminho de saída, acha uma porta de saída e passa pela porta e consegue resolver uma questão sua, gente, vocês estão resolvendo isso para todo o coletivo humano, tá? Isso faz parte do trabalho da luz. Achar, se meter o pé na jaca, se meter numa situação que muitos outros seres humanos experimentam também, porque quando você estava do lado de lá do véu, você teve a brilhante ideia de falar assim, manda que eu dou conta, eu vou conseguir resolver isso, tá? Aí a hora que você está aqui, você fala, mano, de onde eu tirei a ideia de Jerico? Por que eu achei que eu ia ser feliz da vida, cheia das dívidas, sem emprego e não sei o quê? Porque a hora que você resolve isso, você abriu uma portinha que muitas outras pessoas, por onde elas podem passar também, tá? E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa proposta aqui, e é por isso que especificamente hoje, como eu sei que é algo que está pegando para muita gente, como os escuros estão desesperados, eles estão assim, nos pobres seres humanos que estão aqui encarnados, muita gente está com muito desafio, muita dificuldade na área profissional e financeira, e as histórias de cada um de vocês podem trazer um alento para quem vai estar nos assistindo lá no futuro e falando assim, olha, eu não tinha pensado nesse tipo de solução. A gente acessa o tempo inteiro o nosso registro akáshico. Você não precisa de um ritual para isso e você não precisa acessar só quando você fala essas orações, nessa sequência e tudo mais. O barato da coisa é que, assim, normalmente a gente acessa o registro, espontaneamente você fica lá, eita, baixou aqui os downloads do nada, né? Só que às vezes você quer provocar a experiência. Você fala assim, eu não quero esperar a próxima vez que eu vou ter a intuição, eu quero saber agora. Aí você usa o protocolo de acesso para receber para provocar a resposta a vir na hora que você quer que ela venha, tá? Mas tá tudo certo se veio antes, porque você já estava conectado, já estava na intenção, já estava pronta para receber a resposta. É que quando eu vi o link da reunião hoje, eu já falei com o meu superior, falei, olha, eu vou entrar na caixa hoje e vem comigo. Meio que isso. Minha pergunta para você, que costuma pegar para a maior parte das pessoas, que assim, tem toda uma vida espiritual muito desenvolvida, e aí tem um trabalho que não necessariamente é oficialmente terapêutico, alguma coisa assim. O quanto dos seus conhecimentos espirituais, metafísicos, extrafísicos, como queira chamar, você tem aplicado no seu trabalho? Você falou que você faz reiki, por exemplo. Você aplica nos eventos? Não. Por quê? Nunca pensei nisso. Isso é o que normalmente acontece, tá? As pessoas estudam as técnicas, aprendem as técnicas e não usam. Eu meio que separei muito, né? Que eu sou servidora pública. Sim. E aí é tipo, o serviço público é lá e tipo, as coisas que eu amo estão aqui e não consigo juntar. O que você está relatando é o mais comum que eu encontro, tá? Quase todo dia, né? Então, qual que é a minha sugestão? Porque aí você viu que, assim, a atividade profissional, você está na atividade profissional que está alinhada com a sua missão de vida, mas às vezes está meio chatinho, entediante, né? Imagina agora você usando o invisível, tá? E trazendo para a sua atividade, usando as técnicas que você conhece, energéticas, espirituais, e aplicando no seu trabalho nesse momento. Ninguém precisa saber que você está fazendo isso, tá? Porque já te acham doido o suficiente, né?
Mas testa. O que será que acontece se eu aplicar reiki nesse evento inteiro aqui? Antes, durante e depois. O que acontece se eu usar o registro acástico para investigar a melhor forma de executar isso, de encontrar os fornecedores, de escolher qual evento é o melhor, esse tipo de coisa? Porque aí sua vida começa a ficar mais integrada. Você começa a usar tudo o que você é no seu trabalho, mesmo quando o seu trabalho, aparentemente, na superfície, não é um trabalho espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Então, é normal que nosso dia a dia a gente use todas as ferramentas que a gente tem. Nada te impede de fazer isso, mas se você começa a usar as ferramentas que você conhece no seu trabalho, o que é muito legal é que você começa a ver a mágica em ação. E as coisas começam a se acontecer de uma forma que você fala... Gente do céu, e não é o que aconteceu. E aí você começa a ter confirmação atrás de confirmação de que aquilo que você acha que é viagem da sua cabeça funciona. Porque você começa a ver que funciona, e cada vez que funciona, você tem mais confirmação da sua habilidade de fazer aquilo acontecer. Até que isso vira corriqueiro para você. E seu dia a dia fica muito mais legal, porque você vê a magia em ação no seu dia a dia. Ninguém do seu trabalho precisa saber disso, mas você fica muito mais feliz de estar lá fazendo aquilo, porque agora é mó legal. A energia da raiva, ela também te movimenta para a ação. E a raiva bem direcionada, ela é uma energia poderosa para manifestação, tá? Então, imagina que assim, o que você viu foi, estou num quarto escuro, tem a porta e um ser escuro me observando, tá? Faz o seguinte exercício, imagina que assim, ok, você está lá no quarto escuro, você vai se imaginar criando uma armadura de luz em volta de você. Que tipo de armamento você gosta? Espada, revólver, chicote? Que tipo de armamento você gosta mais? Na verdade, acho que... Nenhum. Tá, então vai de espada. Ok, então, espada. Aí você vai fazer o seguinte, então você vai se imaginar usando uma armadura toda feita de luz, você vai se imaginar empunhando uma espada de luz e você vai correr atrás dos bichos que estão atrás da porta, tá? Obrigada. E aí você vai lá e depois você me conta o que aconteceu, tá? Usa essa raiva, sabe essa raiva que você está sentindo? Aproveita ela e sai lá do lugar onde você está e vê o que acontece. O que eu vi? Eu me vi vestida, né, de luz, de branco, e eu tenho isso em mim mesmo forte, que agora que eu percebi que eu acho que não existe maldade nas outras. E eu vi um cara todo de preto, de capacete, e eu tive que atingir ele com a espada e dizer, eu tenho a força. Então, existem seres do mal. Então, para mim, não existia. Eu ia, toda boazinha, né? Não, ele é do bem, ele tem jeito. Não, eu tive que enfrentar ele. Eu tive que colocar a espada no peito e dizer, você vai morrer. E você reparou como a sua voz mudou agora, do jeito que você está falando? Eu não percebi. Só de fazer isso, agora você está falando com mais certeza e firmeza. Foi libertador, sabe? Porque existem seres do mal, me dizia, eu falava, não, ele é do bem, ele vai mudar, vamos fazer isso. Então, a questão é que todo mundo tem um potencial de luz, tá? Mas, às vezes, a pessoa não tem esse potencial manifesto. Então, às vezes em que eu me relacionei com pessoas pelo que elas poderiam ser e não pelo que elas de fato são neste momento, é uma longa caminhada de reconhecer que esta dimensão onde você está encarnada é completamente diferente do lugar de onde você vem. Aqui existe o mal, aqui existe a sombra. Aqui as pessoas não fazem tudo com amor incondicional porque elas não têm nem ideia do que é o amor incondicional. E aí, por conta disso, para transitar bem nesta vida, é importante que a gente saiba falar assim, eu sei que você tem o potencial para a luz, mas neste momento, sai da frente. Tá? E você sai toda serelepe depois.
Esse negócio de eu não saber de onde eu venho, que me incomoda, assim. Poxa, também poderia me dar uma palhinha de onde eu vim, caramba. O que eu acho que acontece? Não vai ser bom para você nesse momento saber disso. Sabe por quê? Se você descobrir que você vem de uma dessas civilizações, e é óbvio que assim, você vem de uma civilização que vive um outro nível de consciência, de amor incondicional, o que você vai querer, vai ser tão doloroso ficar aqui que pode acelerar seu desencarne. E não é isso que nós queremos. No momento em que você está, na verdade, assim, a conexão mais útil para você é se conectar com uma versão sua que seja o cão chupando manga. Porque eu nunca me senti daqui. Eu sempre quis. Teve um momento que eu quis ir pro lado de lá. Eu não sabia onde que era o lado de lá. Essa não é a sua dimensão de origem, mas nós estamos aqui porque nós nos propusemos a encarnar e ajudar o povo daqui, tá? Então, é assim. É isso. Né? E aí resgatar em você a guerreira que existe dentro de você, que luta com justiça e se defende daquilo que não que é enviado na sua direção e não é da luz, faz parte de um aprendizado importante para você deixar de ser capacho aqui. Eu tenho alguns livros que eu venho escrevendo há alguns anos, mas eu nunca publiquei nada, né? Aí entra a questão da autossabotagem, né? Eu sempre pergunto sobre esse livro, mas aí, como ele fica falando passar conhecimento, eu questionei. Uma das perguntas foi se eu podia passar o conhecimento através desse livro, né? E ele falou para mim que não era para eu fazer isso, porque meu livro ia passar na mão de ter acesso a muitas pessoas no mundo, iam ter acesso a esse livro, e que eu não colocasse essas informações nesse livro, porque pessoas que não podem ter acesso a essa informação teriam acesso ao livro. E é meio que uma decepção, porque eu estava pensando exatamente nisso, de pegar o conhecimento que eu tenho, que eu trago de muitas vidas, e colocar nesse livro para meninada, que é um livro para adolescente, para meninada falar assim, o mundo não é exatamente o que você está enxergando, né? E aí ele falou que não era para eu fazer isso. E, de novo, aí veio, pergunte a Thaís. Pergunte a Thaís. Mas como é a resposta da Thaís para isso é o seguinte: considere a hipótese dessa versão do case não ser ele, não. Uhum. Isso ser aí uma vem conversa com Black Goo. Aí vem isso aí. Quando eu comecei a questionar isso, veio o seguinte: eu lembrei do Demis falando que é uma lei universal que os seres não podem mentir se você perguntar se ele é da luz. O nome, a raça dele, de onde ele veio. E quando eu fiz a pergunta, ele era um draconiano. Bingo. O que eu acho que isso significa? Se um fulaninho se deu ao trabalho de te dizer que não é para você escrever o livro, queridão, veja bem, é exatamente isso que você vai fazer, e você vai fazer assim, ó. Tá bom? Uhum. Porque se não fosse importante, uma entidade do lado de lá não teria se dado ao trabalho de tentar falar com você para não fazer isso. E, na verdade, assim, a hora que você estava falando, eu já estava assim, muita calma nessa hora, porque mestre de luz não fala dessa forma, tá? Uhum. Aí aqui dentro começou a apitar assim, ó, cuidado, 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 tá? Então... Aí, quando falou draconiano, aí eu falei assim, epa... Aí tem. Mas aí você faz assim, gratidão, draconiano vestido de Edgar Cayce. Você me respondeu, mesmo que não tenha sido da forma que eu esperava. Beijo, não me liga. Qual que é o próximo passo? O livro está pronto, não está? Tá faltando 2 capítulos só para fechar. Que o próximo passo é o seguinte, não enrola, tá? E aí, assim, o ótimo é inimigo do bom, porque o que pode acontecer é você começar a procrastinar, porque não tá bom o suficiente, não tá bom, dá para melhorar, dá para fazer mais uma revisão, dá para mudar isso, dá para mudar aquilo. Então, vamos combinar o seguinte, a hora que você terminar esses 2 capítulos, você vai publicar do jeito que for. E aí, assim, não dá para fazer melhor. Ótimo, faz um próximo. Me veio um túnel, como se eu estivesse andando muito rápido nesse, tipo assim, um túnel preto, mas que vinha luzes violeta e branca, tipo, muito
flash de luz violeta e branca e eu passando muito rápido, porque eu cheguei a ficar tonta dentro do túnel. E a voz me falava assim, tua missão é preparar as pessoas para o futuro. Eu encontrei algo muito semelhante a isso essa semana ou a semana anterior. Tá? Que é interessante porque, assim, normalmente, quando a gente vê um túnel, a gente está fazendo uma viagem interdimensional para chegar na resposta, tá? Mas já me aconteceu de eu não chegar em lugar nenhum, eu estar só no túnel, e o túnel não termina, e o túnel não termina, e eu estava assim, meus amigos, isso aqui não está chegando em lugar nenhum, o que está acontecendo aqui? E é interessante porque tem algumas pessoas cuja missão está ligada a ajudar as pessoas a fazerem a transição, ao processo de transição, e não aonde quer chegar. Tá? Então, é para ajudar as pessoas a pegarem o túnel, ou seja, não perca o bonde da ascensão planetária, queridos. Tá? Eu vou te ajudar a entrar aqui no bonde e pegar o túnel. Então, aparentemente, a sua missão está ligada a ajudar as pessoas que estão fora do túnel a falar assim, não, galera, vem. Faz sentido para você isso? Faz. Não que seja agradável, tá? A minha missão não é isso. Eu já estou do lado de lá, só falando assim, vem, gente! Vem para cá, vem para cá! Só que por muitos anos o que aconteceu, e tem muita gente que vive isso também, a gente estava na caverninha aqui escondidinho, porque era perigoso demais sair, a gente ia tomar porrada, possivelmente sofrer algum atentado, tá? Só muito recentemente é que foi possível a gente fazer assim, gente, tô aqui. Tá? E começar a ajudar as pessoas que já estão chegando no destino. Mas tem muita gente que trabalha ainda para botar a gente para dentro do bonde. Na verdade, eu inconscientemente sempre fiz isso, né? Tanto que eu sempre tomei porrada a vida inteira. E continuo tomando. Ataque energético, assim, para quem está nesse caminho, é um dia sim, outro também, várias vezes por dia, né? Mas, assim, os ataques que você está recebendo, com certeza, eles são na medida daquilo que você dá conta de segurar, tá? Então, assim, seu eu superior só permite as experiências adequadas para a sua evolução espiritual, tá? Então, assim, por mais que pareça assustador às vezes, tá tudo certo, tá no caminho. E é estranho, eu a minha vida inteira, desde pequenininha, assim, de 5 anos, eu gostava de desfilar e meu sonho era ser modelo. Tive oportunidades, só que me podaram. Tá. Minha mãe e meu pai, não vai ser, e eu meio que criei um bloqueio, tipo, quando vinham me chamar, eu depois de velha, comecei a podar. Uau! E aí me veio assim, como se eu estivesse num palco com multidões e multidões, tirando foto e flash, como se fosse uma celebridade. E eu digo, como assim? E não saiu disso. Eu digo, tá. Então, assim, às vezes a coisa é bastante óbvia. Se você lá atrás quis ser modelo e foi podada, minha sugestão, faça isso por você agora. Porque mesmo que assim, que você não vá virar uma Gisele Bündchen da vida, porque o objetivo aqui não é que você necessariamente vire a modelo super famosa, mas que você faça por você aquilo que você não fez lá atrás, para você não ficar para o resto da vida falando assim, nossa, mas como teria sido ser? E ok, mesmo que não seja a sua atividade principal, se você fizer isso por você, provavelmente destrava do lado de lá. Eu sei que é surreal falar isso a essa altura da vida, mas, por favor, faça isso por você. A questão do sobe e desce, eu entrei numa vida passada na Segunda Guerra Mundial. Assistiu eu sendo baleada na coluna, onde eu tenho problema de coluna. Me veio que tinha que perdoar e liberar esse soldado. Primeiro que eu não gosto da resposta do tipo, perdoe todo mundo que tudo vai ficar bem, porque a minha contra-resposta costuma ser, se fosse fácil eu já teria sido feito, né, minha gente? Então só dizer perdoa que vai ficar tudo certo, me diz como, né? Mas especificamente a parte da sua coluna, a minha intuição me diz, está ligado à sua origem extraterrestre, tá?
afetando o seu corpo físico. Então, eu chutaria que pode aparecer essa história do soldado, não sei o quê, pode ser uma forma que o seu cérebro codificou a coisa, porque seria muito estranho você se ver numa batalha galáctica tomando um tiro de laser nas costas, tá? Mas eu tenho o que faz mais sentido, porque a imagem que me veio foi um soldado atirando, só que a bala me cortava ao meio. O nosso cérebro, muitas vezes, processa a informação e ele traduz aquilo em imagens para que a gente consiga entender, mas às vezes aquilo não é exatamente o que a gente viu porque está codificado, tá? E aí a hora que você pega pequenos detalhes, como esse assim, mas um tiro de revólver não corta uma pessoa ao meio, né? Aí você fala, o que está errado aqui? Não foi o revólver, era tiro de outra coisa? Ou tipo, essa cena foi para me explicar que eu tenho uma versão galáctica que esteve metida em treta, me cortaram no meio, agora, e é por isso que eu estou com as costas doendo. Tem uma outra versão minha que foi cortada no meio. Aí você aqui pode falar assim, Migo, segura as pontas aí que eu vou te ajudar, tá? Porque eu já tomei tiro aqui que não era daqui. E aí você pode se enviar em projeção para ajudar a sua outra versão a levar para uma enfermaria, para cura, não sei o que, usar as ferramentas que você tem aqui para curar essa outra versão, e aí de repente, uau, magicamente a sua dor aqui some. Tá? Quando ela não está manifesta, quando é uma dor que eles dizem psicossomática, porque não existe raiz aqui, tá? Se ela estiver manifesta aqui, aí precisa ver porque a solução é um pouquinho mais complicada. Tá? Mas assim, a minha sensação, investiga a sua origem galáctica, isso daqui não está nessa dimensão e nesse planeta. Quer dizer, pode estar nesse planeta, não necessariamente em um ser humano. E aí quem me recebeu foi um ser assim, parecido com... Não sei se você assistiu a Viagem de Chihiro. Sim. Um japonesinho com um rosto branco, era parecido com aquilo. Aquele que entrega as balinhas? Bem comprido e magrinho. Tá. Ele flutuava, ele não andava. E aí eu perguntei isso exatamente, né? Por que eu tenho essa sensação de que o dinheiro nunca é o suficiente? Por mais que eu ganhe, nunca é o suficiente. E aí, na minha frente, eu estava com uma faquinha e eu fiz um quadrado, era uma terra com um pouquinho de grama. Aí tinha um osso, tinha um crânio, tinha, sei lá, um pouco de sangue ali, uns negócios. Para mim, ali parecia um ato de magia ali, né? Que eu estava fazendo. Aí, o que ela me falou, o mestre falou o seguinte. Não sei, uma voz lá que falou, acho que foi o mestre. Que essa pessoa, ela se vingou por isso, por esse ato, num lugar bem escuro, ela pediu para esse ser para, tipo, me destruir, entendeu? Eu queria que acabasse com a minha vida, com tudo, com questão financeira, de amor, de prosperidade, tudo que fosse bom na vida para cortar. E aí eu perguntei, mas por que eu aceitei, né? E aí ele falou o seguinte, que eu aceitei inconscientemente por culpa do ato que eu tinha feito antes. Existem vários tipos de aprendizado que a gente faz nas leituras akáshicas, tá? A minha sensação é de que usaram a sua boa vontade, a sua ingenuidade para infiltrar a sua leitura. Como é que isso funciona? A primeira figura que você viu, eu não sei se você lembra disso ou se você processou essa informação. Essa não é uma figura positiva do negócio lá de Chihiro, tá? Foi o primeiro sinal que eu estava assim, tá? E aí você começa a ver uma história bastante elaborada de uma série de coisas que fizeram mal para você, papapá, tá? Primeiro, tudo balela. Mas o que aconteceu? Como você estava se deixando levar nesta viagem pelo que essa entidade estava te sugerindo, quem praticou a magia negra foi você. A hora que você estava desenhando um quadrado, colocando um crânio, colocando osso, colocando... sem perceber
que, na verdade, assim, era uma forma de te induzir a fazer aquilo que essa entidade queria, sem que você percebesse que era você que estava praticando, tá? E aí, assim, aí inventam histórias elaboradíssimas para mostrar, mas como é que você percebe que tem treta na história, tá? Primeiro o sentimento, assim, de que estranho. E aí, minha sugestão é, volta lá e fala, cancela tudo isso, porra nenhuma, joga luz em todo mundo e fala, ó, que nem eu acho engraçado quando o Flávio Vale vira e fala assim, sai! Para esses povos. Por que é que eu acho que você passou por isso, tá? Do lado de lá do véu, a gente é testado constantemente para que a gente cresça em discernimento, tá? Porque quando a gente está em qualquer outra situação, a hora que você está fazendo uma outra meditação, você está sonhando, não sei o quê, da próxima vez que você encontrar com o fulano de Chihiro, que você encontrar com a mulher Grey Autona, você vai parar e falar assim, oh, será que essa pessoa aí é do bem mesmo? Tá? Porque eles se apresentam de uma forma mais ou menos neutra para você abrir a porta da casa. E aí começa a acontecer umas coisas muito loucas e você não percebe que você está numa realidade toda criada artificialmente, numa realidade holográfica, e que o objetivo daquela criação é te induzir a algumas ações que de outra forma você não faria, ou te gerar algumas emoções que alimentam essas entidades. E o melhor jeito da gente aprender isso, infelizmente, é passando por isso. Tá? Então, sim, isso já aconteceu comigo várias vezes, cansei. Tá? E é por já ter passado várias vezes por isso que hoje em dia, quando eu começo o relato, eu começo a utilizar o negócio, já internamente eu já começo. Já sei assim, opa, alguém invadiu sua experiência. Então, minha sugestão é assim, volta lá, chama na chincha todo o povo que apareceu, tá? E fala assim, ó, você é muito mal educado, entrar na minha leitura cástica desse jeito, tá? Ficar me trazendo essas coisas horríveis para experimentar. Cancela tudo. Tô fora, tá? Corta. Cancela, 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 beijo, não me liga. E aí, assim, das próximas vezes, então, tenta reforçar a sua proteção fazendo antes a coluna búdica ou o campo de força, alguma coisa assim, para impedir que essas entidades cheguem em você, tá? Porque o final da história, na verdade, foi assim. Qual foi a resposta no final das contas? Você está fazendo aquilo que você tinha que fazer, né? Normalmente, assim, uma boa mentira, ela vem mesclada. Então, assim, não é tudo mentira, mas também não é tudo verdade. Ela vem toda misturada, porque para você, assim, vai ser um exercício de discernimento, descobrir qual parte era mentira e qual parte era verdade. Mas por via das dúvidas, nesse momento, cancela tudo, tá? Tá. Porque aí você vai, aos poucos, passar por outras experiências em que você vai crescendo em discernimento. Tá? Que foi o que eu passei também. Por muitos anos, eu passei por coisas que depois eu vinha descobrir que droga! Foi um ataque cada vez mais elaborado. Tá? E até hoje, assim, eu sofro, como os ataques mais básicos não funcionam mais, eles vão ficando cada vez mais elaborados, mas ao mesmo tempo eu vou crescendo em discernimento para identificar cada vez mais facilmente os ataques que eu vou recebendo, tá? E faz parte, tá? Faz parte da caminhada de qualquer um de nós aprender a transitar pelo lado de lá do véu, tá? Talvez eles tenham usado isso, por quê? Porque talvez, assim, você já esteja cumprindo a sua missão de vida. E aí falaram assim, já que não tinha nenhuma... O seu superior não tinha nenhuma informação super importante, crítica para o seu desenvolvimento profissional neste momento, o que seria um bom aprendizado para você nessa experiência hoje? O seu eu superior permite que você seja enganada por alguma entidade para que você
aprenda, o aprendizado mais importante hoje era entender como é que fazem quando te enganam, tá? Que a sua missão você já está cumprindo. Na verdade, eu estou sentindo que eu estou sofrendo ataque já faz umas semanas aí, sabe? Sim, exatamente. Você tá, na verdade, assim, todos os trabalhadores da luz, guerreiros da luz, estão sob ataque intenso, porque a gente está no finalzinho, na última milha. Então, segura a onda aí, aproveita isso para você crescer em discernimento, reforça suas técnicas de proteção todo dia, porque isso vai acabar. Até o meio do ano isso deve melhorar, mas até lá ainda tem chão com ataques diversos. O primeiro ataque, o mais fácil é isso, implantar pensamentos que não são seus. Então lembra, toda vez que você estiver tendo um sonho estranho, ou você estiver fazendo uma meditação e as coisas começarem a ficar estranhas, você pode olhar para o fulaninho e falar assim, ô queridão, não, vai rolar isso aí. Tá? E você pode perguntar, vem cá, senhor guia dos registros acásticos, o senhor aí que me apareceu aqui é da luz, por acaso? Tá? Porque se não for, eles vão responder, não. Aí você, beijo, não me liga, tchau. Daí eu perguntei o motivo pelo qual eu tenho bloqueios de manifestar as ideias de negócios que eu tenho tido, mesmo na área espiritual e antes mesmo. Eu tenho ideia, eu tenho tudo, tenho entusiasmo, tenho tudo, mas aí não vai para frente, né? E a mesma coisa foi esse lado espiritual. Há 2 anos atrás eu abri um centro holístico e eu comecei a anunciar dia 20 de fevereiro de 2020. Daí eu tive que fechar, continuei no negócio, eu tenho minha salinha agora, né? Você foi chamada a construir, há 2 anos atrás, algo para o qual o mundo ainda não estava pronto. E hoje, 12 de março de 2022, ainda não estão prontos, mas em breve estarão. E aí, assim, você não tem bloqueio nenhum, não tem nada de errado, você está na sua missão, só que o mundo ainda não está preparado para o que você faz. O que você entende como procrastinação, a minha intuição é que é só um exercício de paciência, porque você plantou a semente, só que o solo ainda não está fértil para ela germinar. E aí é um saco, porque você fica lá, nasceu? Brotou? Ainda não? Ô, minha gente, será que eu toco mais água? Tá faltando adubo? Né? Quando, na verdade, assim, é só esperar. Inclusive, porque eu fico pensando, será que agora o momento não é realmente de esperar? Eu tenho essa pergunta. Porque está tudo bem, assim, eu não estou tendo o lado financeiro que eu gostaria de ter, mas tudo que eu estou querendo fazer, de formações, eu estou conseguindo. Sim. E estou bem confortável, né? Então, eu tenho a impressão de que assim, você plantou a sementinha e agora sim, bom, já que eu tenho que ficar esperando o troço brotar mesmo, deixa eu fazer umas coisas divertidas, fazer uns cursos aqui, uns troços ali, não sei o quê, porque eu já sei qual é o caminho. Eu só preciso que o solo seja fértil, que o clima colabore e isso vai crescer. Aí eu falei, nossa, mas é só ser atacado, né? E eu sempre tentei para outros caminhos, a vida sempre me levando para um lugar com muita gente, muita gente. Então, hoje eu sou diretora de escola, eu tenho 400 crianças, eu falo, mais 400 famílias, né? E nesse novo local que eu tô sentindo muito cansaço físico, eu senti que meu ataque energético, em qualquer lugar, qualquer escola que eu sinta esses ataques. É como se eu chegasse lá e tivesse um trabalho paralelo de ajudar esse trabalho energético, né? Então, assim, a conclusão que eu tive, né, não sei se eu estou enganada, é isso, que não é tanto atividade. Como é que eu interpretei isso? A sensação que eu tenho é que você está na atividade certa, tá? Qual que é a sua principal missão para adequar nisso? Na verdade, assim, imagina que você tem a responsabilidade de proteger energeticamente 450 crianças, tá? Por que será que você está recebendo ataque energético, hein? O tempo inteiro, né? É por conta da posição que você tá? Então, assim, neste momento, a sua principal missão é aprender a lidar com isso e conseguir não só te proteger, mas contra
contra-atacar quando necessário, né? E olha que interessante, porque no começo do seu relato, o que apareceu foi assim, o que você está fazendo provavelmente é tão importante que outras versões suas, que a gente pode chamar também de fractais, estão chegando para te ajudar na sua atividade aqui, tá? Então, assim, é chamar a galera mesmo, é chamar exército, é chamar quem tiver disponível da luz para te ajudar, tanto de noite quanto durante o dia. E aí, assim, o que você puder aprender de técnica especificamente de proteção energética e de limpeza energética, ninguém precisa saber na escola que você está fazendo isso, tá? Mas é você que está ancorando a luz lá na escola. Então, minha sugestão é que você faça a técnica que a gente usou da coluna búdica, que é simplérrima, tá? Faz na sua casa e na escola todo dia, porque aquilo é meio um cata tudo. O que pode estar acontecendo também? Você pode estar com sono mais cedo porque você também está trabalhando lá de lá. Então, esse sono eu não entendo necessariamente como na verdade estamos esgotando tanto aqui, é por isso que eu estou com sono. Talvez assim, o pessoal do lado de lá está falando assim, dorme aí, por favor, que a gente está precisando de você lá. Tá. E daí eu perguntei, quais atividades profissionais estão mais alinhadas a essa missão? E aí eu me vi dentro de um avião, viajando. Como assim avião? Tipo, avião. E a impressão que eu tinha é que eu estava dentro do avião, mas tinham dragões me acompanhando. Aí eu não entendi muito bem, aí eu tipo, beleza, não estou entendendo, me traz outra opção de atividades, de profissões, e aí apareceu o meu ateliê, exatamente como ele é. Trabalho com cristais, né? Eu faço amuletos, eu já faço essas coisas e eu sinto bastante conexão com os elementais. Se fosse para você viajar para um lugar, você teria visto o lugar, você não teria visto o avião. A parte da missão acho que está bem claro, né? Mas as atividades profissionais. Então, primeiro assim, o quanto você está satisfeita com a sua atividade atual? Eu gosto muito de criar, mas toda a outra parte que é trazer para o mundo dá muito trabalho, tipo, dá mais trabalho, tipo, fazer a outra coisa. A outra parte que não é o que você gosta de fazer. Tipo, eu gosto de criar, mas vender o meu peixe é algo que me cansa um pouquinho, sabe? E como eu faço isso atualmente na internet, ter que trabalhar com toda essa coisa de algoritmo, de criar conteúdo para vender aquilo, me cansa um pouquinho, me dá preguiça, na verdade. Lembra que eu estava falando no começo que para muita gente a missão não é seja terapeuta holística? No seu caso, assim, isso é um negócio que você faz bem, está dentro da sua missão, mas não necessariamente a sua missão é trabalhar diretamente com isso. Existem outras formas de você fazer o que você tem que fazer, mas não como sua atividade profissional principal. E para mim, a imagem da morte no final já é um aviso para você que essa atividade está morrendo, prepare-se para renascer. A sensação que eu tenho é que a história da viagem, ela vai ser de mais de um destino e é para você sair fazendo aquilo que você faz. Em vez de você estar preocupado em vender o que você faz, é para você plantar e fazer isso em vários lugares e ir plantando essas coisas em vários locais. E aí, por incrível que pareça, a minha sensação é de que as atividades profissionais que melhor te permitem cumprir a sua missão estão ligadas a atividades de viagens. Então, por exemplo, trabalhar como aeromoça, trabalhar em agência de viagens, como guia turística, qualquer coisa maluca do gênero, qualquer atividade que te permita. Na verdade, a primeira coisa que me ocorreu foi a aeromoça, né? Porque você é obrigada a ficar viajando. E pegando, às vezes, umas rotas que todo mundo fala, ai, meu Deus, quem é que quer ficar indo para Manaus direto? Eu, tá? Quem quer ir ficar fazendo rota para o Peru? Eu. Você, né, no caso. Quando eu vi o avião, me veio a aeromoça, não é possível. Jamais. Foi a primeira coisa que me apareceu. Então, vamos lá. Eu sei que é bizarro, tá bom? É bizarro. Mas você concorda que o melhor jeito de você viajar por este mundo, levando para cá e para lá o que você precisa levar, é que isso seja o que seu trabalho te obrigue a viajar continuamente?
Gente, eu tô um pouco chocada com isso. Às vezes isso acontece, porque às vezes aparece um negócio que você fala assim, hã? As respostas não são lineares. A melhor forma de você cumprir a sua missão, na prática, é estar numa atividade que te obrigue a viajar constantemente. Você não precisa querer, é o que eu falei, o livre-arbítrio está sempre funcionando, mas aparentemente você foi feita para ser agente secreta, trabalhar para outras dimensões na atividade que aparentemente é mundana de aeromoça. E se for esse o seu caminho mesmo, por mais que você ache estranho essa atividade, as coisas vão cair no seu colo. Porque eu sinto muito essa coisa de me sentir presa, de não me sentir fluindo, de ter bloqueios, tá? Me veio muita coisa do Egito, tá? Muita coisa, e de assim, como se fosse uma guerra, eu vejo naves, eu vejo coisas muito loucas, seres, né? E eu me vi no meio dessa confusão, e daí me resgatou essa memória agora por algum motivo, né? Que uma velha, sabe, me entregou uma chave. Ela me entregou uma chave e tudo correndo, sabe? E eu tinha que levar essa chave em algum lugar. E aí eu entro até em sarcófagos, coisas, é como se eu ativasse coisas com essa chave e fosse entrando. E eu me vi dentro de um túnel. E quando eu entrei nesse lugar, tinha crianças nesse lugar, em macas também, e tinham seres, assim, né, de lagartos e coisas assim, e umas coisas estranhas, bege, e eu entrei em pânico, tá? Eu entrei em pânico, assim, eu tive taquicardia, né? Eu sinto taquicardia com essas cenas, assim, e eu sei que eu fiquei presa nesse lugar. O que está me acontecendo? Vários momentos da minha vida nos últimos anos, eu me vejo sempre toda amarrada, vendada, mãos presas, pés presos, como se fosse várias realidades paralelas ou vidas, eu sei lá o quê, tá? E que está me vindo muito assim, ó. Você cria sua realidade, você desfaz. E aí, tipo, eles me mostram como se eu só tivesse que tirar as coisas, porque como se não existisse mais isso, sabe? Eu não consigo atravessar, parece que eu tenho essa chave, eu tenho que atravessar esse túnel, mas eu não consigo porque eu entro em pânico, porque tem um monte de coisa ali, sabe? E tem crianças junto. Eu atendo muita gente que se meteu em rolo no Egito. Tem muita gente metida com resgate de crianças que estão sendo abusadas. Muitos de nós estão trabalhando nisso. Então, assim, o que eu vou te pedir agora, para antes de você terminar o exercício, que a gente não vai conseguir resolver isso agora, tá? Porque a gente vai fazer um exercício específico para isso, porque eu vou te mostrar como é que a gente faz, tá? Então, eu só vou pedir para você o seguinte, essa outra vida está pedindo sua ajuda aqui. Faz um pedido específico para toda egrégora envolvida com energia de Isis, tá? Pede ajuda, fala, eu estou presa aqui, eu estou com várias crianças, eu preciso de ajuda para libertar a mim e a libertar as crianças que estão aqui, tá? E se prepara que a gente vai chegar com o exército lá, tá? A única coisa é que assim, vai ser na próxima prática, então você me desculpa, tá? Porque aí a gente vai para tiro, porrada e bomba. Porque mexeu com criança, eu fico bem brava. E aí eu deixo de ser uma pessoa boazinha, engraçada, não sei o quê, e eu falo assim, botãozinho aqui, tá vendo? Ó, Bum.